A live de hoje eu vou falar sobre medo, como vocês já sabem, né? E eu vou falar sobre três características do significado e de onde surgiu e o que isso tem impactado na nossa vida. O medo, essa palavra medo, que às vezes a gente pensa que ela não faz parte da nossa vida, mas a gente vê no decorrer da nossa trajetória que algumas coisas já são no automático e quando a gente percebe, se depara com medo. Medo de às vezes de tentar, medo de fazer alguma coisa, medo de animais, medo de insetos. E o que significa medo? Então eu quero falar para vocês sobre três características e uma quarta que vai ser um bônus no final que vai ser impactante, eu acredito, para a vida de vocês. O primeiro é o que significa medo. Vocês ousariam me dizer o que significa medo? O segundo é aonde que teve origem do medo, a palavra medo. E o terceiro ponto, quais as características que o medo tem impactado na nossa vida, como que a gente pode observar as características do medo. E o quarto, o que vai ser um bônus, vai ser o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Acredito que vocês conhecem esse versículo, mas eu acredito sinceramente que assim como eu, nós nunca paramos para realmente analisar esse versículo, sobre o que está escrito, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu já posso dizer que geralmente nós usamos esse versículo para tratar do amor, mas eu faço um parênteses dizendo que por que Deus não escreveu o verdadeiro amor lança fora toda ansiedade? O verdadeiro amor lança fora todo qualquer um outro tipo de mal. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? E eu vou iniciar com uma história e eu vou encerrar a live com essa história para vocês verem que vai fazer todo sentido. Quando Adão e Eva, eles pecaram, aconteceu algo extraordinário no mundo todo. Não pelo lado de ser extraordinário, pelo lado bom, mas pelo lado ruim. Porque eles se esconderam e ficaram com vergonha. E o que significa vergonha ali, né? Naquela passagem. Eles tiveram medo. A vergonha é um medo. Porque acredito que todos que estão aqui têm filhos, né? E às vezes o filho fica escondidinho, ele aprontou alguma coisa, ele fica escondidinho porque ele está com vergonha de se apresentar para o pai. Ele está com medo. Então, o primeiro impacto que teve para mim da criação de medo, com certeza foi no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam. Eles ficaram com medo de se apresentar ao pai e gerou vergonha. Eu acredito que a vergonha é um nome bonito para o medo, porque a vergonha nada mais é de eu não querer enfrentar algo. Às vezes eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de se apresentar, eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo. Olha como que isso é extraordinário. E o que significa o medo hoje na nossa vida, né? Para dar a introdução sobre o que o medo significa na nossa vida. O medo são emoções interpretadas pelo nosso cérebro que causam um sentimento. E isso é um sentimento que eu vou ter duas opções. Ou eu vou encarar, ou eu vou fugir. E na maioria das vezes, o medo faz com que eu fuja. Então, o cérebro ele já está automaticamente adestrado, se eu posso dizer assim, para que nós não encaramos as situações, qualquer tipo de situação. Então, naquele momento, ele já age no automático e o medo faz com que tu fuja. Escrevam aqui nos comentários o que vocês mais têm medo hoje. Seja lá um medo de aranha, que eu sei que tem uma pessoa que tem medo de aranha, um medo de cachorro, ou medos muito maiores, medo da morte, medo de enfrentar as crises que nós estamos enfrentando. Eu acredito que muitas pessoas hoje estão com medo de enfrentar a realidade do mundo e elas não sabem
como o mundo vai tomar um rumo. Então, a primeira palavra que vem é medo. Então, escrevam, quero ver qual o medo que vocês têm hoje. Medo de aranha. A minha esposa escreveu: vergonha é um medo. Exatamente, vergonha é um medo de encarar uma situação. Então eu fico com vergonha. Então isso é bem interessante. O que significa medo? O medo nada mais é nós ancoramos alguma situação de medo em alguma coisa. Mas medo simplesmente é uma palavra medo. Não existe medo de escuro, medo de aranha, medo de cobra, medo da situação, medo da crise financeira, medo de encarar um relacionamento, medo de ter filho, medo de todas as coisas. Medo é simplesmente medo. A única coisa que nós ancoramos foi a situação que nós enfrentamos e a gente acha aquilo ali é medo. Mas o medo ele não se define com coisas. Assim como o amor não se define com coisas, o medo praticamente é uma palavra solta. Se eu ancorar o medo em alguma coisa, aquilo vai ser meu, porque o meu medo não é o medo de vocês. O medo que vocês têm não é o meu medo, mas simplesmente é medo. E aonde que surgiu o medo? Aí é que eu vou entrar agora mais a fundo para que vocês consigam perceber o que realmente significa medo. Eu costumo dizer que 99,99999% do medo teve origem na nossa infância. Por quê? Porque quando nós somos bebês, nós somos um bebê, né? Que praticamente nós temos os nossos sentimentos, mas nós não temos as nossas características definidas. Tanto característica positiva quanto negativa. Então o medo não chega numa criança, porque se você falar para ela não colocar o dedo na tomada, aí que ela vai colocar. E por que o medo ainda não atingiu a vida dela? E depois, quando nós começamos a ter um nível de consciência perto dos 6, 7 anos, nós já começamos a ficar com medo. E isso é super interessante, porque a maioria, quase 100% dos casos que nós recebemos um medo são de pessoas que cuidam de nós. Os pais, pessoas religiosas, educadores, as pessoas que nos ensinaram. Então elas implantaram medo dentro de nós. Mas por quê? Porque elas também alguém implantou um medo dentro delas, então elas já tiveram medo. Então o medo já fazia parte da vida dela e continua fazendo parte da nossa vida e vai se decorrer enquanto nós não entendemos o sistema do medo e quebrarmos. Eu estava analisando e fazendo um estudo para ir mais a fundo sobre isso, e alguns cientistas e psicólogos dizem que a criança, quando nasce, tu não precisa nem sequer falar com ela. Se ela imaginar ou sentir pelo teu semblante que tu está com medo, ela já adquire um medo, sem ao menos ela saber que tu está com medo. E dentro da barriga da mãe, ela já sente isso, com medo. Então, o medo só vai se aflorar quando ela realmente entender sobre alguma situação. Então, daqui a pouco ela vai se deparar com a altura e ela vai ter medo, mas o medo já foi iniciado muito lá atrás. E como eu falei, 99,9% foi na nossa infância e foi por pessoas que realmente nos amavam. E por que elas fizeram isso se elas têm boas intenções e nós temos boas intenções? Porque isso já foi lá atrás, então todas as pessoas que vierem na sequência, elas vão ter medo, como eu falei. E a maior parte de tudo isso é que nós não vemos o que é o sentimento, o medo. Então aquilo que nós não vemos com nossos olhos, nós costumamos não tratar, nós costumamos não dar tanta importância para isso.
E o medo, ele é um sentimento que nós não vemos. E como nós não vemos, como que isso foi implantado na nossa vida? Para que nós tivéssemos medo. Isso é algo super interessante. Talvez eu venha falar algo aqui que impacte a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas talvez nunca pararam para entender o que realmente significa o medo, e esse medo está paralisando a nossa vida, a vida de vocês. E como que o medo realmente teve origem? Como que o medo entra dentro da nossa vida? Então, eu vou falar algo aqui agora que talvez venha chocar a vida de vocês. E talvez vocês nunca pararam para analisar e prestar atenção no que realmente o medo teve início. Escrevam para mim o que vocês acham que foi e aonde que foi que o medo entrou na nossa vida. Quero ver se vocês sabem. Alguém sabe como que o medo entrou na nossa vida? Como eu falei, né? Algumas pessoas entraram agora. O medo já teve origem há muito tempo lá atrás. A Denise falou que o medo entra pela desobediência. Interessante. Vamos ver se realmente é isso. Medo, sentimento medo. Uma palavra medo que é tão pequena, tem 4 palavras, mas que eu acredito que o medo é a pior coisa que existe hoje na nossa vida. Desobediência, como a Denise falou. O medo entra na nossa vida, e isso vai chocar a vida de vocês, através da pessoa que não quer com que nós fluímos na vida. Existe o bem e existe o mal na nossa vida. E o bem, ele não luta para que nós sejamos bons, mas o mal, ele luta para que nós sejamos umas pessoas ruins. Então, como que o medo entrou na nossa vida? Como que o medo entrou lá no Jardim do Éden? Olha que impactante que isso é. E eu tenho certeza que isso vai mudar a visão de vocês e vai impactar na vida de vocês. O medo entra na nossa vida através do diabo. Como que ele coloca essa mentira dentro do nosso coração? Agora eu vou chocar a vida de vocês, contando uma história minha que aconteceu na minha infância e que eu nunca prestei atenção para analisar, mas aquilo fez toda a diferença para que hoje eu viesse a entender o que realmente aquilo impactou na minha vida. Quando eu era criança, a minha mãe era muito religiosa. Minha mãe até hoje ela é católica e não tenho nada contra religiões, mas ela sempre teve um medo da palavra diabo. E o meu pai, ele sempre foi um homem que nunca foi muito ligado para essas coisas, então ele chutava o pau da barraca mesmo. Acontecia qualquer coisa de errado, era um martelo que dava em cima do dedo, ele chamava, ô diabo, ô não sei o que. E a minha mãe ficava extremamente furiosa com aquilo. E quando nós estávamos juntos, ela queria passar que aquilo não era uma visão boa. Então ela sempre falava, não fala esse nome, não chama esse nome, porque quando tu chama, tu atrai. E eu nasci com um medo dessa palavra. Até que eu fui entender, e até que quando eu fui deixar com que Cristo entrasse dentro do meu coração, eu tinha medo dessa palavra. E olha que interessante que isso vai ser chocante na vida de vocês. A palavra medo, não importa como ela entrou na nossa vida, mas ela está ali dentro, e olha como que o diabo colocou. O diabo faz com que tu tenha medo dele, para que tu tenha medo das outras coisas. Ele não importa o que ele vai ter medo, o que nós vamos ter medo. Ele importa que ele implantou o medo dentro do teu coração. Quase 99% das vezes é isso. Por que ele faz isso? Porque uma vez colocando medo na tua vida, aquilo, tudo que você for fazer, talvez você tenha medo.
E uma pessoa que tem medo, ela sempre vai ter medo de alguma coisa. Quantas vezes que nós se deparamos com algum obstáculo por várias vezes e nós não conseguimos vencer? Porque o medo já está instalado em nós e aquilo tudo, quando nós se deparamos com o medo, nós não conseguimos vencer. Porque o medo já está ali dentro de nós. E uma vez feito isso, nós se tornamos pessoas alienadas. E o que é alienação? São pessoas hipnóticas. Nós vivemos no modo hipnótico das coisas. Por que quando nós se deparamos com o medo, nós não temos reação? Por quê? Porque aquilo ali já está automático na nossa vida. Nós já temos o medo que nós viemos lá de trás com medo. Medo disso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo. E por que ele faz isso? Por que o diabo coloca medo dentro da nossa vida? Por que ele tem prazer em colocar? Porque, como eu falei, Deus ele não luta para te trazer de volta, mas o diabo luta para te destruir. Eu não estou aqui falando sobre religião, estou falando sobre medo. Porque o medo tem impactado e tem travado a vida de muitas pessoas. O medo de se relacionar, o medo de fazer várias coisas. E uma vez o diabo colocando medo dentro da nossa vida, ele sai. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos se deparar com alguma afronta no mundo e nós vamos ter medo. É como se ele lançasse uma semente dentro de nós e vai embora. E aquilo tudo, desde criança, nós vamos ter medo de enfrentar a nossa vida. Através do medo, que é uma mentira, nós costumamos a viver uma mentira pelo resto da nossa vida. E olha como que isso é interessante. Qual o objetivo que ele tem de fazer isso? Como eu falei, eu quero que vocês anotem. Medo mais alienação igual um ritmo hipnótico. Medo mais alienação igual um ritmo hipnótico. O que eu quero dizer com isso? Quando o medo entra na nossa vida, nós estamos alienados. Sem que nós percebamos, nós estamos alienados ao medo. E o medo não pertence a Deus, o medo pertence ao diabo. Então nós estamos alienados a ele. E a alienação gera um ritmo hipnótico. Olha que interessante. Porque é como se nós fôssemos uma marionete. Nós estamos vivendo a nossa vida e quando o medo vem, eu não consigo mais. Olha só que interessante. Porque quando nós nos deparamos com o medo, qual é a sensação? Quem realmente tem medo de alguma coisa aqui, vai concordar comigo que isso faz todo sentido. Quando nós se deparamos com o medo, nós paralisamos. Nós chocamos, nós ficamos assim, o que eu vou fazer? Por quê? Porque o medo já está instalado dentro de nós. Então o nosso cérebro já reconhece o medo. Então ele diz assim, cara, fuja, não vença. Isso é super interessante. Uma outra coisa que eu tenho estudado e analisado e visto é aonde existe a maior concentração de medo. De medo. E eu vou dizer para vocês, isso choca também a vida de vocês, dentro das próprias igrejas. Porque onde que existe o maior número de medo do diabo? Dentro das igrejas. Independente se ela é igreja cristã, católica, igreja de qualquer uma outra religião. Eu não estou falando aqui sobre religião, estou falando sobre medo. Por que o diabo mantém vivo o medo dentro das igrejas? Porque ali é o único lugar que as pessoas dizem assim, ó, existe uma pessoa, ou existe algo lá fora que vai te causar medo. Então ele começa a dizer assim, ó, tem o diabo lá fora, então tu tenha medo dele. Tenha medo de vencer, tenha medo do diabo, tenha medo disso, tenha medo daquilo. Infelizmente, isso é duro, até para mim falar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui não entendem isso. Que o medo está dentro das igrejas como um ritmo hipnótico, como eu falei. Por quê? Porque as pessoas supostamente elas entendem
que são tão religiosas e entendem tanto do amor de Deus, então elas dizem assim, cara, tu vai ter que ter medo do inimigo. Então olha como que isso é tremendo na nossa vida. Porque enquanto nós tivermos medo, nós vamos estar supostamente paralisado. Paralisado, totalmente paralisado. E como eu falei no início, o medo ele é um sentimento que nós não vemos. Então tudo aquilo que nós não vemos, nós temos tendência de não tratar. E eu falo isso para vocês com muito temor dentro do meu coração, com muito amor, porque eu já passei por isso. Hoje, se perguntar para mim se eu tenho medo, o medo pode até chegar na minha vida, mas a minha esposa está aqui na live e ela pode dizer, dificilmente eu vou ter medo de alguma coisa, porque quando eu entendi que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, eu entendi que não existe possibilidade nenhuma, não existe coisas mais terríveis do que o amor não possa combater. E mediante aquilo que nós estamos passando hoje, eu acredito que todos nós, por um minuto ou um segundo, permitiu com que o medo entrasse dentro do nosso coração. Porque muitas coisas aconteceram muito rápido e nós não tivemos a estrutura de dizer, isso aqui não vai me gerar medo. Chegou como uma afronta terrível dentro da nossa vida, como uma bomba, e nós fomos impactados com aquilo. E qual era o sentimento daquilo? O sentimento de medo. Medo da morte, medo que uma pessoa fosse... uma pessoa da nossa família fosse contaminada com o vírus ou qualquer uma outra coisa. Então o medo chegou. E se vocês perguntarem para mim se eu tive medo, o medo chegou. E na hora que o medo chegou, eu pensei comigo e eu fui pro meu quarto e eu pensei, eu não posso permitir com que isso entre dentro da minha vida. Porque isso é mais um medo. Um medo que eu tenho que vencer. Então, eu acredito que, como eu falei, muitas pessoas aqui estão com medo. Então, eu quero ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Para algumas pessoas que chegaram depois, eu vou falar novamente como eu acredito que o medo entrou na nossa vida, e que aí eu já vou estar indo pro final para fazer uma reflexão de tudo isso, para que nós possamos entender o que realmente é o medo. Eu acredito que o medo entrou lá quando Adão e Eva pecaram e eles se isolaram e eles tiveram vergonha. A vergonha, para mim, está caracterizada como medo. Com medo. Porque por que eles tiveram vergonha? Simplesmente a vergonha também é uma palavra que é ancorada com alguma coisa. O que é vergonha? E naquele momento, eu acredito que eles tiveram medo e sentiram vergonha porque eles sentiram medo de encarar o pai. Eles ficaram com medo de se apresentar ao pai porque eles tinham feito algo de errado. Então, de lá para cá, todas as pessoas foram recebendo o medo. Até que chegou na nossa vida. E olha que interessante que isso é, porque eu estava analisando e eu tive um insight nessa tarde, que por que o medo entrou se no Jardim do Éden era tudo perfeito? E por que a palavra diz, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo? E como eu disse anteriormente, por que o verdadeiro amor não lança fora outras coisas? Por que o verdadeiro amor lança fora todo o medo? Por que está escrito o verdadeiro amor lança fora todo o medo? E o que é o verdadeiro amor? E eu vou estar encaminhando para finalizar, que lá no Jardim do Éden,
eles já tinham perdido o relacionamento de amor com o Pai. Então, quando eles perderam o relacionamento com o Pai, o medo entrou. Porque quando nós estamos distante do relacionamento do Pai, nós temos medo, porque nós já não estamos mais protegidos. E olha que interessante que isso é na nossa vida, porque quando o medo entra na nossa vida, é porque nós estamos distante da realidade do Pai. Nós estamos longe do verdadeiro amor. Ou, supostamente, nós não entendemos o que é o verdadeiro amor. Porque se eu perguntasse para vocês o que significa amor, escrevam para mim o que significa amor. Quero ver o que vocês acham. O que significa amor? O que a palavra amor significa? O que a palavra amor significa? O que a palavra amor é para vocês? Não existe amor, não existe nada que o amor verdadeiro que o verdadeiro amor não possa. Não há amor, não há temor. Antes do perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Grande Tiago. Enquanto estivermos cheios de medo, não vamos cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Exatamente. Vamos lá. O que significa amor? Amor é entrega, amor é uma decisão, amor é servir, amor é segurança. Show. Quando estamos distantes do amor do Pai, o medo se instala na nossa vida. Exatamente. Olha que legal que vocês escreveram, né? O amor é uma entrega, o amor é uma decisão, o amor é servir, o amor é segurança. Uau! Eu chego a me arrepiar quando eu vejo isso. Muito legal. Mas o verdadeiro amor, sabe o que significa o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é uma pessoa. E o verdadeiro amor é Deus. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós não estamos conectados com o amor. E quando nós não estamos conectados com o amor, nós estamos cheios de medo. Porque é necessário que o verdadeiro amor entre dentro da nossa vida para lançar fora todo medo. Não existe possibilidade nenhuma dentro da nossa vida de lançar o medo fora. Pode ser por decisão, pode ser por força, pode ser por qualquer coisa. Eu tenho isso na minha vida, porque muitas vezes eu quis lançar o medo por aquilo que eu batia no meu peito e dizia assim, ó, eu vou conseguir, mas eu não entendia o que era realmente o verdadeiro amor. E a Bíblia diz, né, que Deus é amor. E se Deus é amor, a característica de amor é uma pessoa. Olha que interessante. Por isso que eu sempre falava para minha esposa, nós não podemos ancorar nada ao amor. Porque se nós ancorarmos algo no amor, será o amor e mais alguma coisa. Será o amor de Deus e mais alguma coisa. E olha que interessante, que como eu iniciei a live falando que eu teria um bônus para a vida de vocês sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu estou entregando isso agora para vocês. Porque lá no Jardim do Éden, o verdadeiro amor já tinha sumido da vida deles. Então entrou o medo. Então por que a Bíblia diz o verdadeiro amor lança fora todo medo? Olha que interessante que isso é. Porque a Bíblia diz o verdadeiro amor. Se ela diz que é o verdadeiro amor, é porque existe um amor falso também. Olha que legal essa interpretação que nós temos que ter. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quer dizer que existe um amor falso. Um amor que não é o verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é uma pessoa de Cristo.
Então, para encerrar, como que nós vamos anular o nosso medo? Alguém sabe como que nós anulamos o nosso medo? Escrevam para mim, como que nós anulamos o nosso medo? Arlete escreveu, o amor supera tudo. Realmente, o amor supera tudo. Porque o amor de Deus, quando entra dentro do nosso coração, ele supera qualquer coisa. Jesus mostrou em sua passagem, revendo este medo, mostrou a todos. Só o amor consagra a vida com o Espírito Santo proverando em nós. Exatamente, seu Nildo. Jesus foi a pessoa que mais demonstrou amor, porque ele era o amor. Então eu não precisava demonstrar o amor, ele já era o amor. Nos aproximando a cada dia mais do Pai. Bom, nos aproximando do Pai. Acredito que essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, né? A aproximação do Pai, porque lá no Éden, no Jardim do Éden, eles já estavam longe do Pai. Então, quando nós estamos longe do Pai, nós perdemos a conexão. E se nós perdemos a conexão, não acha que quando nós estamos desconectados de Deus, nada vai acontecer. Quando nós automaticamente desconectamos de Deus, nós já estamos conectados com o mal. Porque nós já somos do mal. Então nós não precisamos se conectar com o mal. O mal já está conectado dentro de nós. Nós precisamos desconectar do mal conectando com um Deus. Que aí é como um copo. Nós estamos cheios do mal e a presença de Deus ela vai encher a nível que nós transbordamos tudo aquilo que está ruim dentro de nós e fica só o bom dentro de nós. Intimidade com o Pai. Exatamente. Uma das coisas que nós temos que fazer para lançar todo o medo fora é ter uma atitude de ação. Eu tenho que fazer qualquer coisa para lançar fora todo o medo. Pode ser um medo de aranha, medo de pular de paraquedas, medo de qualquer coisa. Nós temos que fazer uma ação, porque, como eu falei no início, o cérebro ele dispara descargas de adrenalina que vai fazer com que tu tenha duas escolhas, ou de fugir ou de enfrentar. E quando eu fujo, eu já tenho uma ação de fugir, então eu vou permanecer no medo. E a primeira atitude que eu tenho que ter é de enfrentar, porque medo é medo. Eu tenho que vencer o medo, não é vencer o medo da aranha, o medo da altura, o medo de cachorro, o medo de qualquer coisa. A primeira coisa é ter uma atitude. Tendo a atitude anula o medo. Escrevam isso. A ação anula o medo. A ação anula o medo. Quando eu tenho uma ação perante ao medo, eu anulei aquilo na minha vida. Pode ser algo que eu entenda o que é lançar realmente fora o medo, ou não entendo isso, mas se eu tiver uma atitude, eu já vou lançar o medo fora. E a ação do medo, grande ano. E a segunda opção que eu deixo para vocês, que eu acho que é a mais forte e que eu acredito que vocês vão levar isso pro resto da vida, é se sentir amado pelo Pai e lançar fora todo medo. Porque eu tenho um filho vai fazer 9 meses e eu tenho certeza que quando ele está perto de mim, ele se sente seguro, ele se sente protegido, ele se sente o cara de enfrentar qualquer coisa. Por quê? Porque ele está sendo protegido pelo Pai. Às vezes eu estou olhando ele daqui, lá no quarto, e quando ele acorda, ele está desprotegido para ele. Na visão dele, ele está desprotegido. Então, ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele nem sabe o que está acontecendo. Mas ele quer a presença do Pai. E a presença do Pai é a presença da mãe também. É a presença de alguém. Mas muito mais interessante que isso é que, além dos nossos pais terrenos, nós temos
pais, temos um pai no céu, e esse é o verdadeiro pai, porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina o Deus que é perfeito, o que ele não pode dar para nós. Então, a segunda opção que eu deixo para vocês, quando nós se sentirmos realmente amados pelo Pai, nós vamos lançar fora todo o medo, automaticamente. Então, eu não preciso fazer força, eu só tenho que permitir com que eu seja amado. Porque quando eu sou amado, eu enfrento qualquer coisa. Quando o verdadeiro amor entrar dentro de mim, automaticamente eu sou amado. E quando eu sou amado, o verdadeiro amor já expulsou todos os medos. Então, eu encerro essa live voltando lá para o Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden, eles eram realmente amados. Adão e Eva, eles eram amados. Então, eles não tinham medo. Mas a partir do momento que eles se desconectaram do Pai, entrou o medo. E quando o medo entrou, eles se afastaram. Então, eu deixo isso para vocês como nós precisamos se conectar com o Pai. Depois de tudo aquilo que eu falei sobre como o medo entrou, e eu tenho certeza que isso foi algo muito rápido, e pretendo falar mais sobre isso também, sobre medo, porque é algo que nós nunca paramos para analisar, nós nunca paramos para entender como que realmente o medo entrou na nossa vida, e para muitos fez sentido, para muitos não fez sentido, isso eu tenho certeza, mas quando nós entendemos que aonde teve o start de medo na nossa vida, nós vamos começar a ser pessoas que olham diferente para as situações. Nós vamos ser pessoas que nós olhamos com outros olhos para o mundo, diante das dificuldades, diante do medo. Então, para encerrar, eu desejo que vocês sejam cheios do amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero que vocês façam um print agora e compartilhem lá no story de vocês, porque eu tenho certeza que pelo menos uma palavra foi impactante na vida de vocês. Então coloca lá uma hashtag, vamos ver uma hashtag que eu vou selecionar. Escrevam para mim qual vai ser a hashtag. Sem medo, não tenho mais medo. Escrevam para mim aí. Olá, Fai, diretamente dos States. Teve algumas pessoas que chegaram depois e perderam a introdução, que eu acredito que a introdução foi a parte mais importante. Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar depois no privado, que eu posso até passar um feedback para vocês. Verdadeiro amor lança fora o medo. Muito bom. Não temos mais medo. Vamos lá, vamos fazer um print então. 1, 2, 3 e print. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma live. Aliás, foi a primeira de muitas que vão vir aí pelo caminho. Hoje nós falamos sobre medo e para mim, há tempos atrás, isso era um medo que eu tinha que enfrentar. Não era um medo, mas jamais eu iria me apresentar em público. Eu sempre preferi o contato pessoal com as pessoas. Então, isso já foi algo que eu venci, compartilho com vocês. Camille perguntando ali se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, pode fazer aí que eu vou responder para vocês. Olá, Luciano, o Gui Serafim. Chegaram cedo vocês. Muito bom ter vocês aqui. Não tem dúvidas, perguntas?
ok? Desejo que vocês curtam esse final de semana e que essa passagem, essa introdução que eu fiz sobre o medo realmente venha fazer sentido para vocês. Beleza? Vamos ver, se ainda não tem algum medo, significa que estou desconectado com Deus. Isso a gente vai analisar perante a nossa vida, porque geralmente o nosso medo só vai vir quando nós se depararmos com alguma situação. Porque muitas vezes nós estamos no modo hipnótico, paralisado. Então, quando nós estamos paralisados, praticamente nada vai acontecer na nossa vida. Agora, quando nós começarmos a se movimentar, nós vamos se deparar com os montes. E quando nós se depararmos com os montes, aí nós vamos realmente ver se nós vamos ter medo de enfrentar aquilo ou não. Eu acredito que existem duas possibilidades. Ou realmente o amor de Deus já nos preencheu totalmente e nós não temos medo, ou nós não estamos fazendo nada e que o medo não está nem nos afrontando. O medo já diz assim, eu não preciso mais nem fazer nada porque tu não está se movendo. Se tu não está te movendo, o medo não vai te atingir. Abraço, Luciano. Sucesso, amigo. Realmente cheguei atrasado, não tem problema. Posso compartilhar contigo depois ali a introdução, fica tranquilo. E seria mais ou menos isso, a pergunta que a minha esposa fez. Então, sucesso para vocês e até a próxima live. Abraço.